Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos para o nosso devocional. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Jó, capítulo 37, a partir do verso 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Queridos, eu estava meditando nesse texto no dia de hoje e foi um texto que me chamou muita atenção. Todos nós conhecemos a história de Jó. Se você pegar o capítulo 1 de Jó, a palavra vai nos dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A palavra nos diz no capítulo 1 que o próprio Deus deu testemunho a respeito de Jó. E nós sabemos, queridos, tudo aquilo que Jó passou, todas as perdas, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as provações. Mas o interessante, queridos, é que um dos seus amigos, Eliú, se você pegar o capítulo 36, ele começa a descrever algumas coisas a respeito de Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 37, no verso 14, Eliú faz uma exortação a Jó muito interessante. Ele diz: dê ouvidos a isto. E isso, queridos, nos leva a refletir algumas coisas. Precisamos, queridos, dar ouvidos à palavra do Senhor. Em dias difíceis, precisamos dar ouvido à palavra do Senhor. E Eliú diz: dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense. Olha que interessante, queridos. A palavra nos incentivando a parar, pensar, meditar. Queridos, nós precisamos ter dois tipos de leitura da palavra. Eu gosto muito dessa leitura anual que eu faço todos os anos. Mas nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo agora, pararmos em um texto e meditarmos a respeito dele. E Eliú diz: pare e pense nas maravilhas de Deus. Aleluia! Querido, o Senhor tem nos convidado no dia de hoje a pararmos, pensarmos sobre as maravilhas de Deus. Quando nós olhamos para o redor, quando nós vemos a natureza, nós vemos a criação, aquilo que a teologia chama de revelação geral de Deus, onde nós vemos a manifestação dele através da criação. Eliú estava chamando a Jó a refletir sobre isso. E ele continua dizendo: será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Já parou para pensar nisso, querido? Como que as coisas foram criadas todas no seu devido lugar? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? A palavra, queridos, nos traz um ensinamento tremendo em Oséias, no capítulo 6, no verso 3. A palavra nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós desfrutamos das maravilhas de Deus para as nossas vidas. E mesmo, queridos, em tempos tão difíceis aos quais nós temos vivido, o Senhor convida a mim e a você a
pararmos e pensarmos sobre as maravilhas de Deus. Querido, que o Senhor, nesse dia de hoje, possa continuar falando ao seu coração, possa te abençoar. Você tem um dia abençoador na presença dEle. Em nome de Jesus.